Glória a Deus. Glória a Deus. Dá força, Senhor, para os teus filhos, Pai. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vem, irmão Zé. Hã? Bom, Júlio, vem, irmão. Vem. Glória a Deus. Não, não serve a Deus que Deus mostrou, irmão. Calma, Júlio, nós põe uma cadeira aqui, você senta do lado aqui. Problema não. A cadeira está aqui para quê? Dá para usar. Glória a Deus. Quer fundo musical, irmão? Quer fundo musical? Não. Hã? Consegui. Você faz muita força, né? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Em falar sentado, no começo da obra, irmãos, eu lembro que uma vez eu conversei com o irmão Eval Paraíso, que foi um dos primeiros cooperadores da obra na região. Saudoso irmão Cides, um homem que eu admirava muito. Quando eu o conheci, quando nós fomos na busca de dom, e era o irmão, um ancião de Pirajuí, muito revestido, já esteve que atender. Mas, irmão, quando nós chegamos na igreja, nós chegamos de ônibus, eu e um casalzinho de irmãos casadinhos de novo, nós chegamos na igreja, irmão, estava ele sentado na frente sozinho, mas a igreja estava um alarido. Então o que é? Ele estava manifestando a promessa, assim, irmão, sentadinho sozinho no banco. Os olhos fechados, e o Senhor tomando ele manifestando na linguagem. Mas eu peguei uma afeição por aquele homem. Depois nós descobrimos a vida dele, um homem que era irrepreensível. Todo mundo lá em Valparaíso gostava dele. E quando ele ficou enfermo, que não podia atender a obra, a Irmandade não queria que ele entregasse. Os irmãos lamentavam mesmo. Saudoso irmão Cis. E nós conversando, depois da busca de dom, nós conversando, eu sempre gostei de conversar, eu era um mocinho novo ainda, mas eu sempre gostei de conversar com os mais velhos. Conversando, ele falou para mim, irmão, para nós que estávamos ali, irmão, quando esta obra começou, não tinha cooperador, tinha ancião e era encarregado do culto. Ele falou, e eu fui encarregado de culto muitos anos. Encarregado de culto, não atendia o culto em pé, atendia o culto sentado. Não podia atender o culto em pé. Atendia o culto, pregava a palavra, tudo sentado. Porque ele ainda não tinha sido, ele era só encarregado de culto, não tinha sido levantado pelo Senhor, eles diziam. Aí quando oficializou de cooperador, ele podia atender em pé. Então, irmãos, nós nos prendemos muito nesse negócio, né? De estar sentado, estar em pé, estar de terno, estar de gravata. E nada disso influencia, né, irmão? Nada disso. A obra de Deus vai muito além do que isso. Muito além. Tem gente aí de terninho novo, do terno dos melhores tecidos que se tem, e não tem peso do Senhor na sua vida. Não carrega as marcas do Senhor Jesus na sua vida. Já tem outros que muito se via isso muito hoje, nem tanto, mas no norte se via isso. Irmão, não tinha nem interno, tinha um cooperador que atendia os cultos numa cidade lá, quando eu conversei com o irmão que foi lá visitar. O irmão, os botões da camisa eram amarrados, irmão. Ele não tinha nem terno, a camisa, as costas da camisa, tudinho rasgadinho. E atendia de manga de camisa. De camisa de manga comprida, né?
Por quê? Porque não tinha condição. E um homem cheio do Senhor. Então é isso aí. E hoje nós vemos gente rica de terno novo aí, falando tanta baboseira, né? Tanta bobagem, e trazendo um tanta dissensão na igreja, tanta confusão. Se deixasse outro menos capaz aos olhos dele, a obra ia bem melhor, né? Mas é assim mesmo, né, irmãos? É assim mesmo. Eu me lembro essa semana, nesses dias enfermo, um dia que eu fui muito combatido, sabe, irmãos? E a gente está doendo, fica ali na frente, às vezes de casa, recebe gente de todo jeito, né? E alguém falou nos meus ouvidos assim: rapaz, não fica nessa ilusão, Deus está cuidando, não, rapaz, para com isso. Isso não existe. Eu entrei para dentro chocado com as palavras esquisitas. Eu entrei para dentro triste, só Deus sabe como eu entrei triste. Eu deitei na cama, estava muito fraco, deitei, não tive nem coragem de conversar. Eu deitei na cama, quando eu deitei, parece que eu estava na visita que eu fiz uma vez aqui para o Moncelso, o saudoso Moncelso Santiago, que foi ancião em Gabriel Monteiro, pai da irmã Sara, lembra da irmã Sara aqui de Jussara, que morava perto da congregação? Algumas vezes a gente ia visitar ele lá. E ele passou uma prova que deu um derrame nele e na mulher. Os dois. E ele ficou na casa de um filho, de outro. E um dia nós fomos lá fazer uma visita para ele, lá na casa da Sara, depois do culto do Jussara. Irmão, para você ver aqui, quanto ensinamento Deus deu na boca daquele homem, para nós, a mocidade que estava ali, nós estávamos só a mocidade. Quanto ensinamento e quanto Deus usou do servo de Deus. E eu refleti, eu falei, gente, não é só quando nós estamos bons que Deus está cuidando de nós, não. Né? A todo momento. Eu estou achando aqui, Tiago, deixa eu ver que página que é aqui. Então, a todo momento o Senhor cuida de nós, né? Cuida, não importa o que estamos passando, porque temos vários propósitos na vida, né, irmãos? Aqui só tem do Velho. Na página aqui só marca do Velho Testamento. Ai. E aí, irmãos? Aqui não vai bater a página, né? Não vai bater. Aqui, ó, não tem o Novo Testamento, só. Ela é o Novo e o Velho, mas só tem os índices do Velho Testamento. Que coisa. Mas peraí que eu acho. Ele vai passando o tempo, vai desaprendendo. O Tiago depois de Efésios, Gálatas. Tiago é bem pro fim. Hã? Depois os Hebreus, tá bem no finzinho, né? Lemon, tá bom no fim, então. Peraí, agora já acho. Aqui, achei. Vamos ler em 1 Tiago, irmãos. Tiago, capítulo 1, do verso 2 em diante. Primeiro é sua saudação. Graças a Deus, nesses dias que estou enfermo, Deus tem preparado, que os seus anjos têm me visitado, né? Irmandade, irmãos de todo lado, graças a Deus. Isso é muito bom, né, irmãos? Isso é muito bom. Vamos iniciar a leitura com a ajuda e a guia de Deus.
diz o título da palavra, acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisas alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Essa, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Maldorice o irmão abatido na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, a erva seca-se e a flor cai, e a formosura aparente de seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seu caminho. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua verdade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Aqui nesta palavra, irmãos, vem bastante conselhos acerca de como nós nos proceder no meio da tentação, no meio da guerra, a como nos proceder, irmãos, prudentemente na presença de Deus. E no finalzinho, no que lemos, o apóstolo deixa claro que, segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Porque tudo é criação de Deus, né, irmãos? Todos são criação de Deus. Mas como aquilo que temos, como aquilo que conseguimos, tudo é nosso. Mas tem coisas que nós temos como primícia, né? Tem coisa que nós, como homens,
alguma coisa que com muito sacrifício, suor adquirimos, que nós temos até um certo ciúme, não é, irmãos? Tem. Às vezes alguém fala assim, fulano tem um ciúme daquele carro, mas não é. É porque com dificuldade consegue, né, irmãos? Com dificuldade, então tem um zelo. Assim somos nós diante de Deus. Bem, por isso que um dos apóstolos em excelência diz que o Espírito Santo se enciuma de nós. É um ciúme de zelo, né, irmãos, que tem de nós. Porque nós custamos preço de sangue, preço caro. E aqui ele descreve, dizendo, irmãos, que a partir do momento somos tentados, atraídos, a tentação é o quê? Porque somos atraídos e engordados pela consciência. Tem gente que tem consciência cauterizada, que nada para ele está errado. E vai fazendo, e cumpre isso que diz a palavra aqui. Fazendo o que a sua consciência, depois ela concebe da luz ao pecado. Mas feliz é o homem, a mulher de Deus, que a sua consciência não é cauterizada. Quando alguma coisa começa a pesar, nós nos lembramos, somos servos de Deus. Quando somos levados por oferecidos a alguma coisa, analisamos. E antes de fazer qualquer coisa, pensamos, eu sou um servo de Deus, eu não posso, tem coisa que eu não posso fazer. Vai sujar meu testemunho. Eu mesmo já teve vez de ser ignorado, até na família, às vezes somos ignorados, né? Alguém fala, não, mas por que você não faz isso? Não, não posso. Não, mas o que é isso? Não, eu não posso. Não posso, não. Outro dia até nós conversamos um assunto, e aí alguém me deu um conselho. Falei, não, nós não podemos proceder assim. Além de eu ser um servo de Deus, eu estou à frente da obra. Não, depois alguém lá na frente vai falar alguma coisa, vai falar, lá é da igreja lá. Ó. Não, então temos que ser irrepreensíveis. E muito mais, não só por estar na frente da igreja, mas por sermos servos de Deus. Nós temos que ter uma consciência limpa diante de Deus. E assim, o apóstolo aqui, antes de dar esse conselho, ele fala, irmãos, bem claro, que a nossa fé seja aprovada. E a fé produz paciência. E que na nossa aprovação, nós temos que se alegrar na presença de Deus. É claro, irmãos, a coisa mais difícil, né? Você está aprovado, é difícil você ficar contente, né? É normal nós ficar cabrunhando, ficar meio assim. Mas nós que temos as consolações do Espírito Santo, temos que ser um pouco diferente. E nessa noite, esta palavra vem para nós, para começar do pregador que prega, para nos aconselhar como proceder. Proceder com paciência, com amor, paciência em tudo que vamos fazer, porque nós estamos num mundo tão difícil de se viver ultimamente. No trânsito nos irritamos, em casa nos irritamos. É fácil se irritar em qualquer lugar, né, irmãos? É fácil ficar nervoso. Tanta provação que às vezes, por causa da opressão e da prova que estamos passando, é logo que nós perdemos o controle fácil. É fácil nós ficar irritado, ficar nervoso e ter vontade de agir. E às vezes agimos, deixamos alguém triste, alguém abatido, entristecemos alguém pela nossa ação. E depois há coisas que nós fazemos, que além de entristecer alguém, nós também nos entristecemos. Porque nós temos, irmãos, Espírito Santo, nós temos a nossa mente, nós temos a nossa postura de servos de Deus, e às vezes ficamos combatidos, irmão.
porque damos uma resposta para alguém, ou porque somos brutos com alguém, mas tem coisa que depois não tem mais jeito, né? E nós ficamos amargando. Mas hoje a palavra veio para nos aconselhar a ter uma vida de mais amor, de mais paz. Porque esta nossa vida, irmãos, ela é um ponto ligeiro. Ela é passageira. Eu vi outro dia, essa semana, não sei se foi sexta-feira, o irmão atendeu um culto, acho que na quinta, se eu não me engano. Sei que um dia anterior atendeu um culto, pregou uma palavra bonita, e quando foi no outro dia, deu a hora do almoço, sofreu um acidente e foi-se embora. O mundo ali da região de Campinas. E é assim, quem é que prevê o que vai acontecer conosco? Não é verdade, irmãos? E nós vemos gente brigando por tão pouca coisa. Outros brigam até por coisa que acham que é muita coisa. Mas nós vamos clamar ao Senhor, irmãos, e pedir a Ele que ilumine a nossa mente, que controle o nosso ser. Estamos vendo aí gente que diz que é evangélico brincando por causa de política, de tanta coisa, perdendo o amor ao próximo, né, irmão? E é o que o Senhor Jesus veio mais trazer, a mensagem que Ele mais apregoou foi do amor ao próximo, sem divisão de pessoa. O Senhor Jesus, quando curava alguém, não perguntava quem ele era, não. Com exceção da mulher Sirofenícia, que ele conhecia, né, quem ela era, e por um teste de fé, fez aquele teste com a mulher, por aquilo só. Mas também não deixou ela embora sem um milagre. Não fez excepção. E nós, às vezes, fazemos excepção de tão pouca coisa. Mas nós vamos nessa noite receber esta palavra e entender, Senhor, eu ponho a minha vida no teu altar. Porque o homem e a mulher que põe a vida no altar para servir a Deus, ele é, irmãos, ele não tem diferença de que esse é aquele, não. Se chegar uma mulher, chegar quem for. Vamos quer ver um exemplo? Eu recebi uma visita esses dias agora, de duas, não vou falar ex-cunhada, porque nós ainda nos consideramos muito. Então, de duas cunhadas, foram em casa, e elas são de outro segmento. Sentar, conversamos bastante, palavras agradáveis. E depois ela falou assim, eu estou falando essas coisas, não me ignora não, porque eu sei que você, né? Eu falei, opa, eu não estou mais naquela senda de cegueira, não. Agora eu estou num caminho esclarecido, Deus me converteu. Vocês, para mim, são meus irmãos. Infelizmente, vocês não estão na mesma liturgia que eu, mas Deus sabe o que vai fazer com vocês. Deus sabe, mas eu amo vocês. E as nossas conversações são sadias, nós vamos conversar sim, não tem nada. Eu não ignoro vocês não, porque no outro tempo, irmãos, eu era tão radical que a gente ignorava. E minha sogra, e a turma lá, pouquíssimo nós na casa da minha sogra. Não é só eu não. É um outro que ainda é ignorante, que era mais do que eu ainda. Um cidadão, né, recuperador lá na CCB hoje. Ele veio em casa, irmãos, minha sogra morava na rua de cima, tinha uns 2 quarteirões. Eles ficaram uma semana em casa, mas não foram lá ver minha sogra. A mulher tinha acabado de perder o marido, a filha acabou de perder o pai e não foi lá ver o pai. Aí eu falei um dia, vamos lá, Ana. Não, mas é aqui para poder visitar os irmãos. É aqui para fazer visita para a Irmandade, aqui servir a Deus. Perder tempo que esse povo falou lá umas coisas. Então, irmão, só ignorância, irmão, ignorância. Os irmãos, vê como é que é? Aí, inclusive, me ignoraram até nos dias no dia que a minha sogra faleceu.
Nós ficamos sabendo que ela estava muito mal no hospital, nós já tínhamos ido lá ver ela, mas aí falaram, ó, o médico falou que ela está ruim mesmo. E nós fomos lá. Chegou lá, não podia entrar, porque não era horário de visita. Aí eu apresentei a carteirinha e o porteiro, por sorte, era um pastor de uma igreja. Falou, eu não vou impedir a obra de Deus, irmão, vai lá. Não pode, mas eu estou autorizando, você vai lá. Eu fui. Peguei lá, irmão, Deus me deu a graça de um dia, velho, que ela batizou e nunca mais voltou na igreja. Foi um dia só. Nunca mais foi. E aí a família, os que eram crentes, abandonou ela. Alguns filhos nem na casa não iam. Vamos ver que situação. Aí quando ficaram sabendo que tinham ungido ela, menino do céu, quase me pegaram de pau. Os que eram da CCB, quase me pegou de pau. Falei, não, você não poderia ter feito isso. Ela não é doméstica da fé. Falei, como não? Ela não batizou na sua cidade? Não foi você que levou ela para o batismo? Ah, mas ela não permaneceu. Mas uma mulher honesta nunca traiu meu sogro, nunca entrou em pecado. Nesse pecado que eles falam que é de morte, né? Era uma pessoa do jeito dela, boa, simples, que não sabia ler nem escrever. Ô irmão, a mulher agonizando, o seu irmão eu ungir ela, eu ungi. E eles brigaram e quebraram o pau, e eu falei, ó, nós não vamos nem pousar por aqui, vamos embora. Ah, nós vamos pousar? Não, vamos embora. Eu fiquei tão irritado com aquele povo em cima de mim, eu falei, foi amanhã, uma ladainha, então nós vamos embora hoje. Chegando em casa, irmão, quando descemos do carro, que entramos para dentro, nós tiramos nem as malas do carro, entramos para dentro, tocou o celular, acabou de falecer. Pouquinhas horas depois que o Senhor me deu de ungir ela, o Senhor levou. Mas já pensou se eu me prendesse na religiosidade, mas não vou ungir ela não. Pô, irmão, minha consciência ia ficar pesada pro resto da vida. Né, irmão? Deus sabe o que tem. Eu falei ainda para ele, falei assim, ó rapaz, você não leu já que a oração, a unção tem poder de perdoar pecado, gente. Se ela não tivesse consciente, tudo bem, mas ela não está consciente. Meu Deus, ela pediu que eu orasse por ela, eu senti de ungir, que crime que é esse? Mas a ignorância da religiosidade. E assim, irmãos, então tem hora que nós nos prendemos em ignorância, em religiosidade, fazemos uma barreira. Irmão, se você receber alguém na tua casa, mas não é cristão, recebe ele. É teu parente, abraça ele, recebe ele, fala do Senhor Jesus, conversa do Evangelho, sem atacar, porque tem gente que quer forçar o Evangelho goela abaixo, né, irmão? Não é isso. É anunciar o Evangelho com amor. Nós temos um hino que fala, na paz semearei a doutrina, na paz. O que é paz, irmão? Tranquilidade, né? É não exceder. E assim o Senhor hoje nos ensina, irmão, a sermos temperados, a ter temperança, a ter amor, paciência com nós, e paciência muito mais com aqueles que estão em volta de nós, irmão. Porque por falta de paciência, muitas vezes nós afugentamos alguém, e até atrapalhamos ele conhecer o Senhor. Eu, muitos anos atrás, em Piracicaba, eu conheci um irmão, nós estávamos numa oração, conheci um irmão, e ele falou para nós assim, o meu pai foi o ancião mais velho aqui uma época, foi o ancião mais velho. Dos meus irmãos e irmãs, ninguém está na igreja. Ninguém. Meu pai era muito duro. Eu só vim para a igreja depois que ele morreu. Eu não dava. Meu pai queria que nós fosse perfeito, eu não era nem batizado. E então meu pai me apartou da igreja. Olha, irmão, que coisa difícil, né? Você já pensou quando compareceu ao tribunal de Cristo, irmão? Como é que vai ser? Cadê a igreja? Senhor, está aqui a minha igreja. E a tua família, cadê? Os meus filhos não quiseram entrar na porta. Por quê? Qual foi sua atitude? Irmãos, nós precisamos muito refletir o que estamos sendo
o que somos em Cristo e o que estamos sendo. Que a diferença do que somos e do que nós estamos sendo. Nós somos primícia da criação de Deus. Sabe que a primícia é o primeiro, é o melhor. Então nós somos os melhores, irmãos. Os melhores que Deus tirou para Ele. Ah, mas eu era tão cheio de pecados, cheio de vícios. Não importa, depois que Cristo te lavou, você se tornou primícia dEle. Então age como tal, procede como tal. Primícia não é rastolho. Rastolho deixa para lá. Porque o Senhor transforma nós. Era um rastolho quando nós estávamos no mundo, sem conhecer o Evangelho, sem ter em nós as obras do Espírito. Aí éramos rastolho, levado por qualquer vento, tomado por qualquer espírito. Hoje não. Hoje só tem o Espírito Santo para nos tomar. Só tem lugar para o Espírito Santo. Agora, se nós der lugar para outro Espírito toma nós, aí já é responsabilidade nossa. Mas nós somos morada e templo do Espírito Santo. Irmãos, olha o lugar que Deus nos colocou. Glória ao nome santo do Senhor. Então esta palavra hoje vem para nós aliviar o nosso cargo, aliviar a nossa carga, aliviar o nosso fardo. Irmãos que nos assistem, outros que vão nos assistir, se você tem carregado um fardo de tristeza, de angústia, não é teu. Deixa o Senhor tirar esse fardo de ti. Você é primícia de Deus, templo do Espírito Santo. O mal não tem poder sobre ti. E se por acaso o mal tem tomado a tua consciência, e tem tomado alguma coisa na tua vida, hoje é a hora que você ouvir esta palavra, clame ao Senhor, estabeleça o conserto dele contigo, e ele vai repreender o mal e toda a força maligna da tua vida. E você vai ser um homem, uma mulher liberta na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúme de nós, irmão. E quando você dá vazão que outro Espírito te usa, outra força contrária te se apodera de ti, o Senhor se entristece no céu. Porque você foi chamado para ser primícia dele. E no que é do Senhor, o mal não lhe toca. Então você tem te tocado, porque quem é que não tem fraqueza? Se por alguma coisa o inimigo entrou no teu caminho, o diabo entrou por um caminho, hoje, na comunhão desta palavra, a hora que você ouvir esta palavra, porque a palavra de Deus, ela não vai para Deus vazia, disse Isaías, ela faz o que lhe apraz. Enquanto ela não fizer o seu trabalho completo, ela não para. O poder dela não se extingue, não se elimina. Então, se você ouvir esta palavra daqui a 10 anos, esta palavra estará operando. Não tem exemplo da palavra da Bíblia, irmãos? Nós lemos a Bíblia, até hoje opera em nós. Tem hora que nós, essa semana mesmo, a hora que eu tive uma forcinha, eu sentei lá na frente e comecei a estudar os pontos da Bíblia. Peguei 3 Bíblias. Eu comecei a estudar e anotar. Mas teve uma hora, eu pus uma mesinha lá, teve uma hora que eu abri uma parte, que eu comecei a ler. Pronto. Irmão, Deus me visitou, encheu meus olhos d'água, eu falei, eu preciso entrar para dentro para orar. Não consegui mais, eu entrei para dentro para orar. O que é isso? É o poder da palavra trabalhando em nós. Então, a palavra pregada, a palavra escrita e a palavra anunciada, dada por Deus, o poder dela não se invalida nunca. Então, irmão, seja em qual tempo que você ouvir esta palavra, abre o teu coração, porque o Senhor vai fazer uma obra, repreender o mal, te ensinar que convém andar como santo de Deus, santa de Deus. Ah, então tenho que ser perfeito? Não. Mas almejar ser perfeito. Porque ninguém de nós é perfeito. Quando nós for perfeito, o Senhor nos leva. Eu lembro no Antônio Ferreira Neto, pai do irmão saudoso José Neto, estava atendendo um culto em Piacatu. Ele morava em Piacatu, estava atendendo um culto e falou, aqui ninguém é perfeito. Ele vem assim, gritava, vem animado, aqui ninguém é perfeito. Levantou um irmão lá atrás, falou, eu estou perfeito. Você está perfeito, o senhor vem te buscar, mas ninguém tem perfeito não. Ele sentou, passou mal, o senhor recolheu. Dentro da igreja.
E ele estava mesmo perfeito. Então é isto. Os perfeitos o Senhor vem buscar para não se perder. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ter desejo. Porque o nosso desejo, pela fé se cumpre. Olha o que a palavra falou. Que tem que ter esperança, paciência e ter fé. Porque aquele que tem fé, recebe. Quem não tem fé, não recebe, é como a onda do mar que vai e volta vazio. Então, nessa noite, recebamos no nome do Senhor Jesus fé para a nossa vida, fé para a nossa caminhada, que nós recebamos paz e que o Senhor nos revista da sua misericórdia para nós se conduzirmos. Porque o dia está difícil. Eu não estou prego essa palavra, mas Deus me conhece e sabe que eu não sou perfeito. No trânsito, irmão do céu, eu gosto de andar de moto, porque de carro eu fico meio bravo de hora. Eu sou desquentado. Só que o Senhor não quer nós assim, né? Quem esquenta a cabeça fala de divórcio, nós não. Né? Nós temos que ser um povo de paz. Eu lembro que um dia nós fomos congregar no Jardim Paulista, em São Paulo, e nós estávamos em 3 carros. Aí nós passamos e um carro bateu no outro lado, não estava com nós não. Aí paramos para ver foi curioso, né? Paramos para ver. Um xingando um outro e tal. E quando desceu xingando, desceu de paletó xingando o outro de paletó também. Aí um olhou pro outro, você é crente? Eu estava congregado no mesmo posto. Eu também, é mesmo, irmão. Que vergonha, irmão. Eu presenciei essa cena. Xingou, fez uns elogios para a mãe de cada um. Aí depois, Deus, irmão, tá no Jardim Paulista. Eu também. Ela fez muito proveito da palavra hoje, viu? Saiu cheio da palavra. Então é assim, irmão. Nós às vezes somos ligeiros. Eu mesmo sou muito esquentado, nervoso mesmo. Mas, embora que Deus tenha me transformado muito do que eu era, principalmente do que eu era quando estava em outro lugar. Não parece que incentiva a gente ser bravo, sei lá que coisa que é. A gente dá um incentivo de ficar nervoso e até na igreja eu queria pegar nego pelo colarinho. Né? Hoje não, hoje graças a Deus. Eu tenho muita paz e já mudei muito. Mudei muito em vários preceitos. Preciso mudar mais, Deus vai me ajudar. Só que eu não tenho pressa não, porque se mudar muito logo, também não ficamos aqui, né? Aí nós vamos embora logo, né? Então não tem muita pressa não, de aperfeiçoar não, mas o Senhor vai nos aperfeiçoando. Mas é isso, irmãos, o Senhor quer em nós o desejo de mudança. Nós não precisamos mudar da noite para o dia, mas se nós tivermos vontade, se nós ter consciência, porque aqui na palavra nós lemos, a consciência induz tudo. Se nós tiver consciência de que somos primícia do Senhor, servo de Deus, a nossa conduta será diferente. Então, irmãos, vamos receber esta palavra e que o amanhã seja um dia diferente na nossa vida. Você que carrega fardo pesado por causa das ignorâncias da sua vida, que no nome do Senhor Jesus seja liberto dessas ignorâncias. Senhor Jesus, a maior missão dele foi essa: vinde a mim, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então pegue o jugo do Senhor. Se na religiosidade você tem errado muito, pega o fardo do Senhor. Você vai ver que vai parar de errar, você vai melhorar. O Senhor vai te mostrar um caminho ainda mais excelente do que o da religiosidade. Porque a religiosidade simplesmente nos aparta do amor e da verdade de Cristo. Deus seja louvado. Amém. Tirar aqui, né? Só apertar, né? Glória a Deus. Valeu. Estamos contentes, né, irmãos, com a palavra que o Senhor nos mandou. O que nos resta agora é agradecer a Deus, né, irmão? Ele falando assim, né? E tinha homens de Deus, irmão, homens do ministério, né? O povo tinha até medo de falar. Medo de falar. Então ruge, tão bravo. Sempre aquela cara fechada. Né, irmão? Então você tinha até medo de olhar. Não é diferente daqueles de homem de Deus? Pelo
peso, irmão. O pastor Ivanildo da Madureira, que era o pastor presidente aqui, né, já foi jubilado, ele conviveu muito com o Paulo Leivas Macalão, que era aquele pastor fundador da Assembleia de Deus de Madureira, que, irmão, que escreveu não sei quantos hinos da harpa, traduziu não sei quantos hinos da harpa, música e tudo. A harpa cristã, 50% dos hinos tá na autoria dele. Ele conta assim, né, irmãos, que eu lembro dele falando que era aquele tipo de homem de Deus, irmão, que ele era manso, humilde, mas assim, por aquilo que ele representava, o que ele era no reino de Deus, a santidade daquele homem, quando ele passava, ele fala assim, quando ele passava nos corredores da igreja, rapaz, o povo, não por medo, mas pelo peso do caráter do homem de Deus que ele tinha. Ele passava assim, ninguém conseguia nem olhar para o homem direito, irmão. Mas não é porque ele era durão, rude, não. É pela manifestação da glória de Deus que tinha, irmão, no mundo daquele homem. Repete o que aconteceu com Moisés lá atrás, né? Quando ele desceu do monte, que ele ficou lá 40 dias, o rosto resplandecia. O povo não podia olhar na cara de Moisés, não pelo temperamento, por ser turrão, nervosão, mas porque refletia a glória de Deus. O brilho da glória de Deus, né? Resplandecia. Muitas vezes a pessoa hoje quer dominar a pessoa pelo poder, né, gente? Pela imposição, mas não pela manifestação da glória de Deus na vida dele. É algo de nós se pensar, né, irmãos? Então, unidos na comunhão, em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus. Vamos ver.